Bom dia. Hoje, 16 de março de 2022, estamos aqui para mais uma sessão de seminários, hoje com 3 falas. Então, o primeiro palestrante que vai apresentar a sua experiência é também o nosso cursista, o Rodrigo Machado, que está aqui com a gente já, que vem acompanhando as aulas e que é intérprete de Libras na Universidade de Brasília. Ele vai falar um pouco da sua experiência na questão da interpretação em Libras, em vários contextos, né, Rodrigo? Depois eu vou deixar ele explicar melhor também essa variedade de situações e de contextos que ele já atravessou e enfrentou. E depois, num segundo momento, a gente vai ter, então, 2 apresentações. A primeira, a gente vai inverter um pouco a ordem que está no programa, a gente vai começar com o professor Mário Ramão Vilalva Filho, que é da Universidade de Integração Latino-Americana, UNILA, né, em Foz do Iguaçu, porque ele vai dialogar com o nosso queridíssimo mestre Robson, com relação às questões de interpretação forense e jurídica no contexto das comunidades indígenas, e por isso a gente deixou a intervenção da professora Alice Maria Araújo Ferreira, que ela vai falar mais sobre a questão da criação de glossários de sentenças com relação às temáticas de tráfico internacional de drogas. Isso vai ficar mais para o final. E vou inicialmente apresentar, então, o Rodrigo Machado, que é formado em gestão de recursos humanos. Ele não é da nossa área de letras, de linguística. Ele é mestrando no programa de pós-graduação em design na Universidade de Brasília. Eu adoro porque a tradução ela acaba atraindo pessoas de todas as áreas, né? Todo mundo pode se envolver com tradução, seja qual for a área de partida e de atuação. Mas o Rodrigo também atua como intérprete de Libras, como eu falei, na Universidade de Brasília, nas aulas, né? E também no Tribunal de Contas da União, aqui em Brasília. Rodrigo, a palavra é tua. Eu queria te agradecer muitíssimo. Eu acho muito interessante quando a gente pode compartilhar essas experiências. Ele vai fazer uma apresentação mais sucinta, mas depois a ideia é que, mais uma vez, a nossa conversa seja bem dinâmica e bem interativa. Obrigada, Rodrigo. Início a minha fala. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Machado. A professora já fez uma breve apresentação da minha atuação. Eu trabalho como intérprete de Libras há aproximadamente 10 anos, 11 anos. Eu comecei muito jovem e tive experiência em várias áreas, só que tive experiência em várias áreas de atuação dentro da interpretação em Libras e diversas experiências em diversos contextos, e eu fui aprimorando isso porque eu cresci dentro da comunidade surda. Então eu vou voltar. Eu tinha muita curiosidade para saber o que os surdos conversavam. Então, assim, eu queria muito saber. E aí eu sentia que fui muito interessada e um pouquinho fofoqueira. Então eu queria saber o que os surdos tanto conversavam. E aí eu tive contato com os surdos e eu fui parar na FENES, que foi onde eu fui criado. Eu comecei a ter um envolvimento com a comunidade surda e os surdos começaram a me moldar para atuar nos espaços. Então, assim, eu tinha um contato com os surdos, um contato que eu queria para eu aprender a língua, para eu emergir na língua, e os surdos sempre me arrastavam para os lugares. Eles falavam, vamos ali comigo, Rodrigo, em tal lugar. E aí eu chegava no lugar e aí intermediava a comunicação, e aí o surdo falava, olha, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Você tem que falar isso, você não pode falar isso. E aí esse é um pouco do meu panorama. Do meu panorama em relação ao contato que eu tive com a comunidade surda no momento de aprendizado da Libras, até ter acesso a esses espaços. E
E aí começou assim, com reuniões de escola, com o contato entre os surdos e os professores, pais dos, dos filhos, e aí eu acabava tendo que intermediar isso, e aí essa intermediação passou aí para outros lugares, para bancos, para reuniões de trabalho, para delegacias. E aí eu, no percorrer desse percurso inteiro, eu tive algumas experiências no Poder Judiciário, uma atuação no Poder Judiciário. Então, eu passei por alguns desses tribunais que eu coloco aqui, eu trago para vocês essa informação. Todos eles trabalhavam com vínculo de terceirização. Esse valor que eu coloco no meio era o valor remuneratório que nós recebíamos na época que eu atuava nesses tribunais. E aí hoje eu não atuo mais neles. Eu tive uma jornada no Supremo Tribunal Federal, no STJ, no TSE, e hoje eu não permaneço neles. Eu, por conta do mestrado, eu dei uma afastada nos jobs que eu fazia neles e eu permaneço apenas no Tribunal de Contas da União, por conta de um contrato que eu tenho lá, e também em algumas audiências no Tribunal de Justiça no DF Território. Depois eu vou disponibilizar essa informação, pode ser interessante para alguns, sobre como que funciona esse processo de contratação desse profissional. Essa é uma realidade aqui de Brasília, que nós, intérpretes de Libras, vivenciamos, mas eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Nos tribunais de justiça aqui, nós vivemos essas duas experiências, a interpretação audiovisual e a interpretação forense, que é a que se encaixa e é a que eu vou falar um pouco mais. A audiovisual, geralmente, vocês estão acostumados com aquelas transmissões do STF, STJ, esses julgamentos de última instância, que geralmente são os televisionados. É essa a nossa atuação. Nesses espaços, nós ainda não temos surdos. Não temos surdos. Então, o trabalho ele é mais voltado para essa questão audiovisual. E aí, na interpretação forense, que são os atendimentos que nós fazemos para a maioria deles são do Tribunal de Justiça do DF do Território, que vai englobar a questão da primeira instância, e isso já tem uma participação maior da comunidade surda nesses atendimentos que nós fazemos. Então, em 2015, eu comecei a prestar um serviço para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e eu atendia diretamente o núcleo de inclusão do TJ. Eles fizeram uma licitação e eles contrataram uma empresa, e aí essa empresa selecionou alguns intérpretes aqui de Brasília para atuarem. E dentre esses intérpretes, eu fui convidado para fazer uma atuação, fiz o trabalho, gostei de fazer o trabalho, foi uma atuação bem, assim, a primeira atuação foi um tanto pesada, por conta de algumas intercorrências que aconteceram, mas eu gostei de fazer essa atuação, e aí eu coloquei aqui no mapinha para vocês essas cidades aqui no Distrito Federal que estão com esse localizador, são onde eu atendia, os fóruns que eu atendia, na sua totalidade eram 11 fóruns de justiça, e além desses fóruns também, essa empresa ainda atendia a Defensoria Pública e o Ministério Público aqui no DF. Fora esses atendimentos, eu ainda atendia a Polícia Civil do DF, a PM, fiz alguns atendimentos no Instituto Médico Legal aqui de Brasília e na penitenciária também. Como eu falei para vocês, eu trago mais umas questões mais técnicas também para vocês entenderem como que funciona o processo. Nós, intérpretes de Libras, somos contratados aqui por hora. O valor da hora, antigamente, para atender as audiências era R$ 70 a hora. E
os requisitos que eles utilizavam para os atendimentos era chegar no local de atendimento com 1 hora de antecedência para se apresentar. Eles solicitavam um traje que não fosse um traje formal, não solicitavam um terno, nem nada muito formal, uma roupa confortável, mas que não chamasse muita atenção, geralmente de preferência na cor preta, né, para não fugir assim do que eles não chamar muita atenção e nem ter nenhum problema. Eles preferiam esse padrão neutro. Eu levantei um ponto nessa questão porque, assim, quando a empresa solicitava, eles não cobravam uma formação específica, até mesmo porque aqui em Brasília nós não temos uma formação para o intérprete atuar nessa área. Então, assim, eles não cobravam nenhuma formação de nível superior e eles também não cobravam nenhuma comprovação de proficiência na língua. Então, assim, geralmente a empresa entrava em contato com o intérprete, só perguntava se o intérprete tinha experiência com interpretação de Libras. E aí, se o intérprete tivesse experiência, ele falava que sim, e aí a empresa convidava ele para fazer um job. E ele ia lá, prestava o serviço, e se ele se adaptasse, ele continuava, senão ele avisava para a empresa que ele não ia permanecer não ia prestar mais esse tipo de serviço. E aí, nós, quando éramos solicitados para prestar o serviço na audiência, eu trouxe para vocês um modelinho de um documento que nós precisávamos preencher. Esse documento contém algumas informações que eram bem importantes para a gente. Por exemplo, eles preenchiam a audiência com o processo, o local, que era o fórum onde eu ia prestar o trabalho, a data, o horário de início, para ter um controle dessas horas, para no final a remuneração ficar justa, de acordo com a atuação do profissional. E aí, no final, o técnico responsável pela convocação do intérprete e os intérpretes de Libras, eles assinavam esse documento. E claro que a gente tinha uma cópia para respaldo, e aí no final do mês a empresa contabilizava essas horas e fazia o pagamento junto aos intérpretes. Então, eu atuei de 2015 até 2019 presencialmente, atendendo esses 11 fóruns, e todos os juizados que estão agregados nesses fóruns. Então, eu tive assim, uma experiência com diversos contextos dentro dessa atuação que eu tive no Poder Judiciário, mais especificamente no Tribunal de Justiça aqui do DF. E aí, eu contabilizei aqui em alguns dos processos, porque eu tinha uma organização, eu contabilizava, assim, eu sempre fiz as anotações de todos os processos que eu atuei. Eu contabilizei, assim, a quantidade de processos de acordo com os juizados que eu atendia, e aí eu trouxe esse um dado de 2015, e eu não tive tempo de organizar com um comparativo de atendimentos desse período, de 2015 a 2019. Vou passar aqui rapidinho. E aí, assim, eu tive várias experiências dentro dos tribunais, e tive inúmeras dificuldades também, né? Porque eu não dominava, quando eu entrei, não dominava vocabulário, nós não tínhamos uma questão de como se comportar dentro do tribunal, então foram adequações que nós, intérpretes, precisamos fazer ao longo do tempo. E nós éramos uma equipe com 6 intérpretes, e esses 6 intérpretes, eles se revezavam, nós geralmente não trabalhávamos juntos sempre no mesmo processo. O tribunal, ele tinha um esquema de revezamento, onde eles mesclavam esses profissionais, eram profissionais conhecidos,
eram os mesmos profissionais atuando em vários processos, nós geralmente não pegávamos os mesmos processos para não ter uma questão de envolvimento. E então, assim, era uma experiência boa para gente, assim, que não tinha uma formação na área, mas que estávamos fazendo esse atendimento. E aí nós tínhamos, assim, eu vou pontuar para vocês algumas barreiras e dificuldades. Quando nós atuávamos no Tribunal de Justiça, nós nos identificávamos no tribunal e eles colocavam os intérpretes de Libras numa salinha separada. E aí nós não tínhamos acesso às partes, nós não tínhamos acesso ao processo, e era uma prova de proficiência, praticamente, porque, assim, quando nós entrávamos, nós já entrávamos direto na sala de audiência para atuar. Quando nós entrávamos também, nós já nos apresentávamos para o juiz, para o responsável: olha, nós somos os intérpretes de Libras, viemos pelo Núcleo de Inclusão do Tribunal de Justiça, e nós trabalhamos dessa forma, nós fazemos dessa forma, a disposição é essa, nós vamos nos sentar aqui de modo que fique visível para as partes, de modo que fique visível para ti, e de modo que seja... E de modo que vocês consigam fazer o registro de vocês, porque, assim, todas as audiências que eu interpretei, de 2015 até 2019, elas eram filmadas. Então, a gente procurava uma disposição que atendesse tanto o juiz e as partes e a filmagem também. E aí, nesse percurso, eu e esse grupo de intérpretes que já atuávamos, assim, éramos 6 fixos, o restante do pessoal era... Várias pessoas, elas entravam porque a empresa queria dar essa oportunidade de experiência, de trabalho, mas os intérpretes, eles não continuavam. Falo desses 6 porque era uma equipe que eles já atuavam com, assim, nós já começamos a atuar juntos e permanecemos durante todo esse período. E aí nós começamos a pensar em algumas estratégias, em algumas adaptações. E aí eu fazia sempre os meus registros, eu fazia essa minha organização particular, eu relatava, fazia uns relatórios, e aí nesses relatórios eu fazia a descrição do espaço, eu trabalhava também com a situação, pontuava: olha, aconteceu isso, isso e isso. O relato da surda, do surdo foi esse, o problema foi esse. Eu relatava um pouco sobre a minha atuação como intérprete, e aí depois eu colocava: olha, o que eu poderia melhorar, o que eu não poderia ter feito nessa situação. E aí foi nessa organização particular que a gente batia na tecla de formação. Nós não temos uma formação específica para isso, e, assim, eu me sinto lisonjeado de poder participar desse curso, porque tenho aprendido bastante aqui, são coisas, e também alguns dos aprendizados daqui algumas das situações daqui eu também já vivenciei dentro. E aí eu vou trazer um caso para vocês de uma situação que aconteceu em 2015, quando eu estava atuando já no décimo, mais ou menos no décimo primeiro caso dentro do Tribunal de Justiça. Eu me desloquei para o Tribunal de Justiça, para um fórum de uma cidade, de uma região administrativa aqui próximo de casa, e me identifiquei, localizei a intérprete que seria a minha dupla. Logo que eu cheguei ao tribunal, né? E lá no tribunal eles nos direcionaram para a salinha onde os intérpretes sempre ficavam, porque eles nunca deixavam os intérpretes terem contato com os surdos e nem ter acesso ao processo, porque eles acreditavam numa questão de que, se os intérpretes ficassem separados, não haveria envolvimento, então teria um trabalho mais puro, um trabalho mais neutro. E era um caso de uma formação de quadrilha que
feita por um grupo de surdos. E aí eu e a minha colega, nós entramos na sala de audiência, organizamos a disposição da sala, né? Eram 5 surdos e alguns outros seriam convocados depois para uma outra audiência. Quando eu entrei na sala, eu entrei e nos apresentei. Olha, juiz, excelência, boa tarde, tudo bem? Eu sou Rodrigo, essa é a minha colega, nós somos os intérpretes de Libras que atuarão nessa audiência. E aí o juiz olhou para minha cara e falou simplesmente assim: intérprete? Você? E aí eu, sim. Aí ele, não, não, tem alguma coisa errada. Os intérpretes geralmente são mais velhos. E aí eu fiquei assim, tá. Não, mas assim, aí eu rebati, olha, eu fui solicitado pelo Núcleo de Inclusão do TJ, Excelência. O Núcleo de Inclusão do TJ deposita a confiança no meu trabalho e eu estou aqui para prestá-lo. Ele me contestou a audiência inteira. Eu traduzi o surdo e aí ele perguntava: é isso mesmo que ele falou? É isso mesmo? E aí a minha colega: é isso mesmo. E aí a gente passou por essa situação no decorrer dessa audiência. Essa audiência finalizou. E aí eu fui convocado de novo para dar continuidade a esse processo junto com outro intérprete. E aí voltei, e aí quando eu cheguei lá novamente na audiência, eu apresentei os profissionais, e aí o juiz olhou para minha cara e: você de novo? Eu fiquei assim, uma coisa que mexe com o nosso emocional, né? Só que essa audiência ela foi um pouco mais puxada, porque assim, o surdo que estava participando dessa audiência, ele já era um pouco mais violento, mais exaltado. Ele xingou o juiz todo, ele ameaçou o juiz de morte, falou bem assim: olha, eu vou matar o juiz, depois eu vou matar você, intérprete que tá aqui. E eu fiquei tipo assim, gente, coisas que acontecem em algumas audiências, né? Então, gente, esse é um pouco da minha experiência. Eu tinha planejado uma fala bem mais elaborada, mas assim, eu estou nervoso. É uma apresentação de peso, uma apresentação, a primeira apresentação que eu faço assim em um espaço, e eu espero ter passado alguma coisa para vocês e alguma coisa útil. Depois eu vou disponibilizar. Bom dia, Rodrigo. Eu queria deixar aqui uma palavra de encorajamento, porque quando ele comentou que o cara dizia: eu vou matar o juiz, vou matar você, eu queria parabenizar o trabalho dele e encorajar ele, porque nós indígenas temos uma leitura já da transmissão ancestral, que a primeira profissão do Brasil foi tradutor-intérprete, porque, graças aos indígenas, os portugueses não falavam a língua dos pataxós. Então, primeiro, as naus paravam 100 metros e mandava os caras da pior classe, assassinos, que eram os degredados, que desciam para fazer o primeiro contato com os índios hostis. Então, a gente comenta que a troca de olhares através de gestos era entender qual a intenção daqueles navegantes que iam descer. Se no dia seguinte o degredado fizesse sinal que estava vivo, aí que descia o capitão da nau, padres e as pessoas mais nobres, né? Então, o Brasil já se forma da primeira tradução de intérprete. Então, é um orgulho para você ser intérprete de Libras, porque o primeiro contato foi através de sinais. Obrigado, era só isso. Pois é, Robson. Esse processo, ele teve assim um desfecho enorme, assim. Pelo menos para mim, ele foi um dos mais impactantes do que eu já interpretei, né? Porque assim, esse surdo foi preso e eu fui interpretar lá no presídio. E aí depois o que aconteceu? Aí eu interpretei no presídio uma vez, depois eu nunca mais. Eu fui no presídio, acho que para fazer a interpretação umas 3 vezes na vida. Mas depois disso, o que aconteceu? Um dia eu fui convocado para interpretar no IML uma surda, e aí era
a esposa dele, que foi fazer o reconhecimento do corpo dele. E aí eu tive que entrar junto com ela. E ela era surda também. Então, assim, teve todo um desfecho, uma formação de quadrilha, o surdo me ameaçando de morte e ameaçando o juiz também, né? Gente, assim, são coisas bem impactantes pra gente, né? Mas foi uma experiência muito boa. A gente E eu está vi- fazendo, enquanto categoria. Isso é o que nós estamos fazendo. Mostrar que a gente é profissional, mostrar que a gente precisa estudar, mostrar que tem muita coisa envolvida nisso, porque, gente, a gente já viu algum chefe dar aumento para a gente por livre e espontânea vontade, só porque você é legalzinho? Todo local que envolva serviço público, pagamento é ridículo. Isso nós não temos dúvida. É ridículo o pagamento, né? Aqui todo mundo é adulto, todo mundo está vendo o que tanto a gente tem que fazer, o tanto que a gente tem que estudar, o tanto que a gente tem que se dedicar. Mas esse ciclo não vai ser quebrado se a gente não demonstrar profissionalismo. Demonstrar que a gente não veio para tapar o buraco e não veio para dizer assim, olha, eu vou quebrar um galho ali, como eles fazem às vezes, chama a pessoa para quebrar um galho porque o outro diz que não vai fazer porque o pagamento é muito pouco, a justiça vai achar uma maneira de fazer. E aí quem vai perder é o vulnerável, quem vai perder é a pessoa que não tem ninguém que fale por ela. Então, esse é o ponto. A gente não pode deixar de ser humano, tem que atender numa qualidade boa, e aí sim, depois que isso tiver um pouco melhor concretizado, aí, gente, a gente vai se juntar e a gente vai na jugular da justiça. Vocês podem ter certeza disso. Tá? Da justiça, do serviço público, de todos os lugares, porque daí a gente já está mais preparado, daí a gente já está mais profissional, digamos assim, né? Ou pelo menos estamos tentando. Mas então eu gostaria que a gente passasse essa história de pagamento, que nós não vamos mudar, por enquanto não vai mudar. A gente não vai, sabe, achar alguém que fale assim, ah, coitadinho do intérprete, dirigiu não sei quantos quilômetros para vir aqui, e aí, coitadinho, ganhou R$ 50 por hora. Rodrigo, alguém alguma vez já fez isso para você? Não. Azar seu se você dirigiu um monte de horas. Eu dirigia 124 quilômetros para ir para a justiça, 124 para voltar, e eu tenho 175 audiências sem receber. Não estou aqui levantando nenhuma bandeira, nada, mas eu continuo trabalhando para que isso mude. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Hoje, todo mundo está fazendo. Então, agora a gente passa para a nossa próxima temática do dia. Como eu falei para vocês, são 3 temáticas bem distintas umas das outras, né? A gente vai abordar mais a questão da interpretação forense em contextos em que indígenas são réus. E, para isso, a gente vai primeiro iniciar uma discussão entre o professor Mário, que aqui se encontra, que eu já vou apresentar, e o nosso querido mestre Robson, que também trouxe alguns documentos e vai ter alguns depoimentos a apresentar, para dialogar com o Mário. O professor Mário Ramão Vilalva Filho é professor de Língua e Cultura Guarani da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, em Foz do Iguaçu. Ele é doutor em Desenvolvimento Rural Sustentável pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. É mestre em Integração Latino-Americana, PROLAN, e tem especialização em Agentes Educacionais em Comunicação Social, pela Universidade de São Paulo, USP, graduado pela Escola Municipal de Rádio e TV, licenciado em Língua Guarani pelo Ateneu de Língua e Cultura Guarani. É membro também correspondente da Academia da Língua Guarani do Paraguai. Então, com esse vasto currículo, eu te passo a palavra, Mário, já agradecendo a sua presença e a tua participação aqui no curso. Então, Yaburi, Yabuju, que seria bom dia, Guarani. Na verdade, falar bom dia em Guarani, falar qual Guarani, cada lugar, cada país é um dia diferente, né? Bom dia a todos, todas, todos. Então, eu vou apresentar o que eu preparei, falar um pouco sobre a importância da tradução forense,
um pouco da minha experiência, mas eu fiz um resumo também daquela apresentação que foi feita em fevereiro. E também eu estou aproveitando para colocar algumas fotos de crianças que eu tirei de um museu, para colocar algumas palavras soltas aqui, para ver se são palavras importantes na cultura guarani. Seria o arandu, que significa sábio, e o a, que significa alegria. E desde já começo, por exemplo, a primeira diferença, que a, que aqui traduz como alegria, na verdade, é felicidade. Eu sempre falo que a palavra felicidade em Guarani, ou Tupi-Guarani, ele é verbo. Então, ele tem uma ação, não é só um substantivo, ele é um verbo também. É conjugável, dá para conjugar esse verbo, né? Essa é a diferença. Bom, eu vou começar falando um pouquinho, já começo falando, né, dessa frase do desenho das línguas indígenas, que é a frase principal que está sendo defendido nas reuniões, e que tem vários projetos em cima disso, que é nada para nós sem nós. Indica isso que está na hora que o próprio indígena fale de si e não mais outras pessoas falando em nome de, né? Eu acho que isso que é o que está sendo cobrado. Justamente um dos pedidos, vamos chamar assim, um dos itens a ser tratados realmente é o português indígena. Então, é um tema também muito importante, que é diferente do português oficial, do português acadêmico, que tem suas regras, aquela estrutura do português europeu, adaptado no Brasil, já com influência do tupi antigo, mas essa palavra é diferente. Também tem um tema bem diferente, que não vou entrar no tema, mas o que a gente tenta defender nesse grupo de indígenas aqui no Brasil. Eu gostei muito, eu participei de algumas aulas quando o início do curso, né, que reflexões sobre a interpretação forense, que foi transmitido pela internet também, eu assisti no vídeo e depois te baixei e fiz um pequeno resumo nessa data desse ano que foi feito. E nesse momento, eu vou falar de duas pessoas que apresentaram os seus trabalhos, sua experiência. Nesse caso, esse vídeo, é um vídeo que, não, na verdade eu assisti ao vivo, mas depois esse vídeo está disponível para quem quiser assistir depois, também com a coordenação da professora Sabine, né? Esse vídeo são vídeos que ainda estão disponíveis no YouTube. E umas no YouTube está aqui, da Escola de Magistrado de Justiça Federal, Terceira Região, se você colocar aqui no VMAGTI, TRF3, é o link onde você encontra nesse vídeo no YouTube. E vou iniciar com a experiência de duas pessoas que participaram nesse dia, que é a doutora Caroline Scofield Amaral, juíza da Justiça Federal, né, que teve a experiência, foi juíza federal no Mato Grosso do Sul. Pelo currículo que aparece lá, é diretora da AJUF, eu não entendi também, no vídeo não aparece, mas pela internet que eu vi que seria a Associação dos Juízes Federais do Brasil. E também da professora Michele Alves Machado, que é intérprete indígena Kaiowá Guarani, também deu suas questões. Fiz um resumo rapidamente e comentar um pouco como eles apresentaram. Caso você queira ver o vídeo por completo, tem obviamente outras apresentações, e vocês procurarem aí no que eu apresentei, é possível encontrar. E são bem interessantes apresentações de vários juízes, procuradores, bem interessante. Eu começo com as palavras da juíza, da Carolina, a partir de agora vou chamar Carolina, né? Que trabalhou na fronteira do Brasil com o Paraguai. Você não está passando os slides ainda. O slide continua o primeiro. Não está passando? Isso eu estou mudando e não está passando. Não está mudando? Não, não está mudando. Você pode colocar em modo apresentação aquele botãozinho lá embaixo à direita. Eu já coloquei. Espera um pouquinho. Não está passando para a gente. Talvez descompartilhar e recompartilhar. agora sim. Acho que vou deixar nesse momento desse jeito, porque não está... Tá bom, então assim a gente está vendo. Vocês veem a mudança ali ou não? Agora sim. Tá. Então, vou deixar desse jeito, porque quando eu comparto aqueles iconezinhos do lado inferior, olhando para a tela do lado direito,
Eu acho que ele não congela a tela, então. Tá. Não, então a gente está vendo bem. Já Tá bem, estamos tá no bom. segundo slide. Perfeito, então, perfeito, então. Eu já estava no terceiro aqui, falando do terceiro, que é esse aqui. Agora está no terceiro. Perfeito, então, beleza, obrigado por avisar. Então, a juíza Caroline, né, falou que trabalhou na fronteira do Brasil com o Paraguai, tanto no Punta Poná e Puerto Juan Caballero. Foi uma fronteira seca, é bem interessante, né, que é uma mesma cidade dividida por meio de dois países, né? Às vezes você fica confuso, onde que eu estou, no Brasil ou estou no Paraguai? É uma avenida que tem um canteiro grande no meio que divide os dois países, né? E como ele mesmo fala, é um lugar também que são três línguas que percorrem nesse ambiente: o português, o espanhol, o castelhano e o guarani. E às vezes, e vou colocar uma palavra literalmente que ela disse, né? E ela fala que o Brasil é um estado pluriétnico e multicultural. Pluriétnico no sentido de várias etnias e várias culturas, várias línguas, e se referindo aos colegas com geral do Brasil, ela se pergunta se estamos preparados para atender a todos, né? Se existe essa preparação, estão preparados para atender a todos? O magistrado está preparado para isso? Quando fala magistrado no sentido, todo o sistema, juízes, advogados, procuradores, etc. e tal, né? Porque é importante de que todos sejam não somente ouvidos, ser compreendidos. Isso é a diferença entre ser ouvido e ser compreendido, assim, um grande abismo, uma grande diferença entre ser compreendido. E aí tem todo um mundo de visão do mundo diferente. E nesse caso, a juíza, ele colocou vou colocar literalmente, tentei transcrever aqui que ela colocou aqui, né? A juíza sugere, né, como ela trabalhou bastante tempo na fronteira, tem uma experiência bem interessante, diz que aprendeu muito por conta própria, ter que estudar as línguas, estudar as culturas para poder realizar seu trabalho naquele lugar, né? E ela disse que ela sugere que o magistrado, né, podia conversar antes da audiência com o intérprete para melhor compreender como se dá essa comunicação em determinada língua, especialmente em línguas indígenas, né? Vou repetir aqui, né? Conversar antes da audiência com o intérprete para melhor compreender como se dá a comunicação em determinada língua, especialmente as línguas indígenas. E também, obviamente, podemos falar aqui de línguas de outras culturas, europeias, né? Quem trabalha, por exemplo, em Guarulhos, cada dia, cada língua, línguas africanas, europeias e outros países, línguas minorizadas principalmente, né? Então, acho que é importante essa conversa. E o que eu falei anteriormente também, se tivesse, pelo menos, tido uma conversa comigo antes de entrar na audiência, só na audiência, né? Eu acho que seria mais fácil para eu poder interpretar, não somente literalmente. Eu começo sempre dando literalmente, porque às vezes eu não sei muito do contexto, eu, intérprete, não sou muito do contexto, não li, só sei o título do processo, né, a adoção da criança, não sei, etc., né, mas o conteúdo, o que já foi feito, por que se chegou a essa conclusão, também não sabia, foi descobrindo com o decorrer da conversa, e assim muito difícil, né. Então, uma das sugestões que ela colocou, eu não sei se é feito agora, pelo menos até agora nunca foi feito, participei acho que umas 6 audiências já e nunca houve uma pré-conversa sobre isso, né? Nunca teve uma conversação preparatória, vamos chamar assim, né? Nesse sentido. E ela fala que é importante isso para que se possa fazer as adaptações necessárias às perguntas, garantindo o devido processo legal e ampla defesa. Porque, às vezes, uma pergunta pode não ter sentido, ou simplesmente uma pergunta pode estar direcionando uma resposta não necessariamente do que poderia ser, para chamar assim, abro aspas, verdade, né? E a tradução literal sempre é bem complicado, super, super complicado, né? Estava ouvindo essa semana, né? Eu tenho meus parentes que são evangélicos, né? E metade deles tem uma certa preferência política, vamos chamar assim, né? Vamos entrar muito em política aqui, né? E às vezes isso me preocupa, né? Aí você percebe que, por exemplo, questões de LGBT, que é mais etc e tal,
Às vezes ele fala, não, na Bíblia disse tal coisa, não sei o que lá, e que a mulher tem que ser ter o coração, um homem tem que ser a cabeça, a mulher tem que ser submissa, e isso realmente, literalmente, está na Bíblia. Só que isso é uma tradução literal, né? E estava vendo justamente um dos pastores progressistas falando assim, não, tem que atualizar, tem que atualizar essa Bíblia. Você não pode tomar uma palavra de 4.000 anos atrás e aplicar literalmente hoje. Você tem que adaptar, tem que traduzir. Eu não falo a palavra traduzir, mas eu estou falando que é para traduzir isso, interpretar isso no que seria hoje, no século XXI, e não aplicar diretamente essa lei que está na Bíblia literalmente. Por isso que a palavra literal é bem mais complicada. E entre outra coisa também que a juíza falou, estou colocando aqui no comentário, que achei interessante essa experiência. Como disse, o vídeo está disponível, né, na página do YouTube. Eu depois posso até dar depois o tempo específico, né? Como ela trabalha muito tanto com os indígenas lá no Mato Grosso do Sul, como também com o Paraguai, você percebe que tem uma questão de tempo. Não vou entrar muito nessa questão de tempo. Talvez mais tarde vou tentar adiantar um pouquinho, não gastar muito tempo, de explicar a diferença de tempo para o indígena ou para uma pessoa comum, né? Que é um tempo diferenciado, né? A passagem do ano, por exemplo, para o Guarani, só existe 2 tempos, tempo novo e tempo velho. O tempo novo é o primavera-verão e o tempo velho, mais ou menos, seria outono e inverno. Então, para eles, só tem dois períodos. Obviamente, se você procurar no dicionário Guarani, as 4 estações do ano, você vai encontrar, porque são neologismos. Neologismos você vai criando. Por exemplo, primavera é tempo de flores, estou traduzindo literalmente. Outono é o tempo de folhas caídas, mas traduzindo assim, né? Então, isso é interessante. E outra questão também que ele levantou, que a juíza levantou, que eu estou repassando para vocês aqui, que na questão da língua da fronteira, né? Aqui, o Guarani, e suas variantes na fronteira. Tem um Guarani, por exemplo, puro, que o Guarani fala praticamente por os indígenas, o Guarani, a gente não usa muito em linguística a palavra puro ou pura, né? Não existe língua pura, né? Quem trabalha com linguística, não que estamos com linguística, não usamos a palavra, mas estou repetindo a palavra da juíza. Obviamente, no caso dela é leiga em questão de linguística, ela é juíza, né? Não é obrigado a saber de linguística, né? Mas quando fala língua, o Guarani puro no sentido, aquele Guarani originário, o Guarani falado pelos índios, aquele Guarani que teve menos influências, menos mistura, digamos, da outra língua ou da outra cultura, né? Principalmente o Guarani Mbugá, né? Aqui o irmão Robinson pertence a esse povo Mbugá e, segundo os próprios paraguaios e outras pessoas que eu entrevistei, o Guarani Mbugá seria o Guarani mais original possível, né? A gente não usa, repito, não usa a palavra pura, mas o Guarani Mbugá seria o Guarani o que mais se aproxima ao que se falava há 500 anos atrás, o que mais manteve a originalidade, vamos chamar assim, da língua, principalmente graças à espiritualidade, né? Isso é fundamental. Então, tem esse Guarani falado pelos indígenas, tem o Guarani misturado com castelhano, que o paraguaio chama de Yopará, e tem o Guarani com português também, misturado com português, né? Então, se você falar Guarani, você se encontra, assim, olhando assim, justamente você encontra 3 variantes. Aquele mais original, vamos chamar assim, entre aspas, o que também misturado com castelhano, o que também misturado com português. Isso tudo na mesma região fronteiriça, onde a juíza falou que trabalhou bastante tempo. Outra coisa também interessante também, a dificuldade, por exemplo, ele falou o seguinte, que no caso de intérprete traduzir um paraguaio, poderia ter dificuldade para traduzir um indígena. É diferente traduzir um paraguaio, eu já fiz também tradução paraguaio, que tradução de indígenas, né? Por causa de que são muito diferentes. O paraguaio, tudo bem, fala Guarani, etc e tal, às vezes não fala castelhano, só Guarani, mas ele já está mais envolvido com questões mais ocidentais, então é o mundo do paraguaio, que até no início se declara mais indígena, se declara um estado moderno com linguagem indígena, mas ele não se declara como indígena, por exemplo. E o indígena, obviamente, tem um modo de viver diferente, né? Como disse o irmão Robinson, um nhanderecó, uma forma de viver, né? Um bem viver, vamos chamar assim. E uma coisa interessante também que ele levantou aqui,
não sei quanto tempo eu tenho, bastante material para precisar falar, vou falar o dia inteiro aqui, mas isso é uma coisa Pode mais falar importante. mais 20 minutos, Mário. Tá bom, já vou comentando aqui já. Outra coisa também, quando o próprio advogado fala que não precisa de intérprete, que o réu, no caso vamos chamar réu, sei lá, eu nunca trabalhei com réu, eu trabalhei diretamente com testemunhos, né? Então, quase que o próprio advogado fala que o réu fala português, né? E não precisa de intérprete. E aí ela fala o seguinte: tem que ter muito cuidado porque a língua mãe, a língua da casa, a língua do lar é o Guarani. Por exemplo, a flexão do gênero que não existe em Guarani. Porque ele fala isso, que tem que ter muito cuidado, porque mesmo que, como já falei, mesmo que um indígena ou um paraguaio fale bem a outra língua, isso não garante que ele consiga ser compreendido dentro do contexto geral, vamos chamar assim. E isso é muito perigoso, digamos, que esteja uma interpretação errada, porque o castelhano, o português dele, não é o português mesmo da casa dele, não foi criado com ele, ele aprendeu na escola depois, e tal. Ele continua falando Guarani em casa, então ele pensa duas coisas. No meu caso, por exemplo, às vezes geralmente penso em Guarani, depois escrevo em português ou em castelhano, etc. e tal. Então, isso pode ser bem interessante. E ele colocou um exemplo aqui, mais tarde também vou passar para vocês, se dá tempo, vou estar correndo um pouquinho também, que no Guarani não existe flexão de gênero. Eu parto do ponto de vista que não existe gênero gramatical em Guarani, né? As palavras não têm gêneros, né? Cadeira é cadeira, o teto é teto, a porta é porta, não é a porta, o teto. Não existe artigo que determine o sexo, né? Vou tentar depois pegar mais detalhes. E, por exemplo, minha esposa é professora de inglês, mas o meu inglês é muito ruim, praticamente digo que não falo. Nurse, que seria que trabalha no hospital, ajudante do médico, nurse. Como a gente traduziria? Enfermeiro ou enfermeira? Geralmente traduz como enfermeira, é nurse, né? Uma coisa assim. E esse é o problema. A gente, quando é enfermeira, do inglês, por exemplo, vamos ver em inglês, né? Nurse, acho que nurse, traduz como enfermeira. Quando fala doctor, que também tá não... aparecendo, viu? Enfermeira vou seria, tirar, enfermeiro. Isso. Quando se fala de enfermeiro ou enfermeira, a tradução é enfermeira, feminino. Mas quando se fala de médico ou médica, fala médico, doctor, por exemplo. Então, em inglês, por exemplo, nas profissões não identifica o sexo da pessoa, né? Acho que quem fala inglês deve saber muito bem isso aí. Então, é mais ou menos isso. Mas só para ter uma... Então, às vezes se confunde. E o Guarani, ele fala, quando começa a falar, não, ele, mas não era ela, não, ele começa a falar ele. Por quê? Porque não existe ele e ela, não existe gênero gramatical. Então, ele, às vezes, para tentar falar um português, está falando português, mas ele coloca tudo ela, por exemplo, ou tudo ele, né? Então, isso se confunde muito, porque não existe gênero. Bom, até coloquei aqui umas palavras que ela disse aqui, né? Mesmo tendo que ouvir em português a um indígena, eu tenho que saber que aquela língua não é a língua mãe dele. Tenho que compreender o contexto do mundo dele, né? Até coloquei o tempo aqui do vídeo que ela falou isso, que quando, no caso do juiz, por exemplo, que o juiz tem que entender esse contexto do mundo da pessoa, né? Isso é interessante. Até tenta talvez responder também o que o Robson levantou. Será que o juiz sabe, será que entende isso, e compreende isso? Acho interessante, sim, que o juiz possa entender isso. E ele até finaliza também falando de que o mundo judicial não considerar esses fatos, esse mundo diferenciado, pode reforçar a invisibilidade, né? Esse povo já praticamente já é invisível. E ainda mais uma interpretação forense pode ficar mais invisível ainda, se todos os agentes judiciais, digo agente judicial, todo mundo, secretaria, juiz, promotor, advogado, etc., não perceber que existe um mundo diferente, vamos chamar assim. Outra pessoa também que conversou, nesse caso um Guarani, né, naquele mesmo vídeo, naquele mesmo evento, que achei super interessante, vou também comentar rapidamente o que disse e vou diretamente à diferença da língua.
A Michele Alves Machado, ela é Guarani, professora Guarani também, doutora também, fez doutorado, tudo, trabalha na educação, na comunicação, etc. E ela fala da importância de que o intérprete, ou a intérprete, também, essa dificuldade eu não teria no Guarani. Eu falo a intérprete ou o intérprete. No caso guarani, se fala intérprete, acabou, não precisa falar a ou, que não tem gênero. Então, essas são a diferença, por exemplo. No Guarani não haveria essa distinção de ser a ou intérprete. Esse negócio de todos, todas, todes, essas questões não aparecem no Guarani porque não existe gênero. Então, se fala, este é só um todos. A gente fala magma, pavém. Por exemplo, pavém significa todos, todas, todes. E pavém inclui todos. A coisas, a pessoas femininas, masculinas, trans, todo mundo. Então, em Guarani não há essa diferença, né? Então, ela fala que é importante que o intérprete pertença ao mesmo sistema cultural, para poder fazer essa interpretação, vamos chamar assim, né? E ela dá um exemplo, por exemplo, que quando um indígena é preso, os jornalistas fazem perguntas que induzem a uma determinada resposta. Importante que haja um intérprete também nesses casos. E você sabe que a situação de indígena, principalmente do Guarani, que ela pertence lá em Mato Grosso do Sul, é bem complicado, né? Os indígenas Guarani, Mato Grosso do Sul, vivem ameaçados, vivem em pé de guerra, são mortos. Você vai ver notícias, você nem aparece mais na notícia, é tão cotidiano, a morte de lideranças, são poucas aldeias que acudem esses grupos, e uma guerra guaranítica que antigamente era feita mas para o sul, agora praticamente mais nessa região, né? Ela fala também que tem o protocolo brasileiro de entrevistas à imprensa, precisa ser revistas e todas as atividades devem ser feitas na comunidade. Não entendi muito bem esse protocolo brasileiro de entrevista à imprensa, não procurei na internet, não achei, mas me imagino que deve existir, sim, protocolo. Eu trabalho com comunicação também, trabalhei como jornalista uma época também e não conhecia esses protocolos. É uma ética, sim, né, da comunicação, mas como protocolo não sabia. O importante é que ele fala que seria interessante também que o próprio jornalista que vai interpretar o indígena vá até a aldeia e ali também, nesse ambiente, o próprio indígena possa ser entrevistado e sentir mais à vontade de falar, né? E tem muito importante também que a professora de Guarani, a Michele, falou também o seguinte, que a estrutura da língua guarani, né, não é a mesma da língua portuguesa. Isso quer dizer que o pensamento também não é. A língua estrutura o pensamento, ela estrutura a subjetividade, né? Da forma que a gente pensa, que a gente fala. Principalmente que não temos a língua materna, nesse caso o guarani pode ser caigangue, pode ser outra língua. Falamos um português com essa influência. Às vezes não somos compreendidos. Né? Eu tenho esse problema até hoje também. Quase fico triste. Eu falo uma coisa, a pessoa entende outra coisa. Né? Isso é também normal com outra língua também, nas várias, porque o português, né? O Marcos Vanho também levanta, né, no seu preconceito linguístico também essas questões. E ela acha interessante a necessária formação de intérpretes até pelos conhecimentos de termos jurídicos, né? E depois também, ela fala bastante dos estudos da língua. E aqui queria também falar um pouquinho com vocês. Vamos ver se eu consigo mudar. Ok. Só para ter uma ideia, vou falar bem rapidamente, não é o objetivo do nosso encontro aqui, mas imagino que muitos de vocês já saibam. Estamos no Brasil, então vou falar mais do Brasil aqui, no IBGE, que no censo de 2010 revelou que 2010, já passaram quase 12 anos, não está sendo feito agora hoje, né? Desse ano está sendo outro. E em 2010, revelou que tinha 896 mil pessoas se declararam, ou seja, declararam indígenas, das quais um pouco mais da metade vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas. Naquela época, o Brasil tinha 190 milhões e alguma coisa mais de habitantes. No ano passado, 21, nessa data aqui, 7 de novembro, o IBGE tinha publicado que no Brasil tinha 213 milhões, praticamente 13 milhões a mais em 10 anos, né? Também o censo de 2010 revelou que um total de 37,4% dos indígenas de mais de 5 anos
ou mais falam no domicílio uma língua indígena, que se quase 40% naquela época ainda os indígenas falam sua língua originária nas suas comunidades. E que existe uma porcentagem de 17,5% que não fala português. Obviamente, esse dado deve ter mudado bastante agora nesse ano. E aqui eu quero colocar também uma coisa muito importante. O resultado do censo 2010 aponta que né, o oficial que está publicado no site do IBGE, que seriam 274 línguas indígenas faladas por 305 etnias diferentes. Entretanto, o próprio site do IBGE diz o seguinte: porém, quando se trata do número total de línguas e etnias, ainda há necessidade de estudos linguísticos e antropológicos mais aprofundados, pois algumas línguas declaradas podem ser variações de uma mesma língua, assim como algumas etnias também formadas por eles, né? Só uma pequena declaração. Nós, na academia e nas aldeias aqui no Brasil, não utilizamos mais a palavra etnia, tá? Isso eu estou simplesmente copiando aqui literalmente da página IBGE. Nós falamos povos, né? Então, não utilizamos mais etnia, usamos o povo, nem raça, usamos simplesmente a palavra povo, o povo guarani, o povo Guarani-Buá, Guarani-Kaiowá, o povo Caigangue, o Ticuna, o povo Ticuna, usamos povo. E, para terminar essa parte bem rapidamente, para mostrar para vocês, é importante conhecer isso, como mostrar aqui, o censo marcou 274 línguas. Entretanto, estudos de vários profissionais, principalmente daí da UNB, né, os colegas, Iron Rodrigues e companhia, e outros profissionais, pesquisadores da área, demonstravam que seria em torno de 180 línguas, né? Como o próprio IBGE falou, que pode ser que algumas línguas, algumas variantes foram cadastradas como outra língua, declararam assim, eu sou Guarani. Um fala, eu sou Guarani Kaiowá, e outro fala, eu sou Guarani-Buá. Colocaram 3 povos, e juntando daria um povo só que o Guarani, com suas variantes, né? Então, o que se presume é que já tenha 180 línguas. Aqui mostra um gráfico bem rapidamente, só que somando todas essas quantidades dá 179, todas 180. Só queria mostrar para vocês os extremos. Em 2010, das 179 línguas cadastradas oficialmente, né, 57 línguas em 2010 tinha menos de 100 pessoas. Obviamente tinha grupo de 10, 15, que ainda falavam essa língua. Que 57 línguas já tinha perigo de extinção. Somente 27 línguas das 179 que tem mais de 1.000 pessoas falando, que seria equivalente a 15% de todas essas línguas. Você percebe o perigo de extinção dessa língua. Provavelmente, no levantamento, esse gráfico deve ter mudado, já não deve ter mais 179, provavelmente muitos desses que estão aqui, de 0 a 100, em 2010 já desaparecido, talvez cadastrado, etc. e tal, mas já mudou a ideia. Mas o que eu quero falar com vocês, especificamente, além das 180 línguas diferentes, na região do Guarani. Aqui tem alguns mapas. A região de influência, por exemplo, do Guarani. Pode ser Guarani Tupi, Tupi-Guarani, Guarani-Kaiowá, Guarani-Buá. O Guarani e as suas variantes, que a gente chamaria de povo. Aqui está escrito território da cultura Guarani, tá? Em castelhano, claro. E quando chama de território, o povo Guarani, às vezes está demais dizer que não confundir com esse Estado-nação, por exemplo, o Brasil, o Paraguai, a Argentina. Nações, estados, limitado território fisicamente, e esse aqui na região de influência do Guarani. Obviamente, por exemplo, aqui está o Paraguai. No próprio Paraguai existem mais de 19 povos diferentes, muitos deles que não tem nada a ver com Guarani, é outra língua, é outra família cultural, é outro tronco linguístico, né? No Brasil também, como eu falei para vocês, existem 2 troncos
bem diferenciados entre outro tronco, que é o tronco tupi, da onde veio o Guarani, e tem o tronco macroxê, por exemplo, que aqui no Paraná temos o caigangue. São troncos linguísticos bem diferentes, não tem nada a ver um com o outro. Seria o chinês com alemão, ou chinês com castelhano, alguma coisa assim. Não dialogam entre si, não são parentes. Outro tronco, totalmente diferente, totalmente diferente. E aqui mostra, aqui em cima, estou mexendo aqui o meu mouse, a região totalmente ocupada do Paraguai, tem na parte do sul da Bolívia, o norte da Argentina, do Uruguai também, toda a região que vocês vão encontrar facilmente até hoje, a língua correndo entre as pessoas, território, por exemplo, número de rios, número de comunidades que provém dessa cultura. Aqui do lado direito inferior também tem uma faixa verdeada aqui que mostra praticamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, região sul de São Paulo, Espírito Santo, tudo. Apesar que é uma coisa aproximada. E aqui do lado esquerdo mostra, no pontinho vermelho, é muito pequenininho, também a região onde que as comunidades Guarani originárias, indígenas, estão. Você percebe que o Paraguai, que fala assim, praticamente 90% da população fala Guarani, mas ele não considera as indígenas. Então, aqui mostra somente a população. Aqui na Bolívia tem várias comunidades, talvez milhares de comunidades. Na região sul também tem várias comunidades indígenas, partindo do litoral desde o Espírito Santo, passando por o litoral de Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também, nessa questão. Aqui mostra outro mapa, que eu consegui extrair da Universidade de Harvard, que também trabalha com essas questões. Mostra vermelhinho aqui, que eram as missões jesuíticas daquela época, né? E a seção de confluência da língua, com todos os rios, praticamente todos os rios e correntes de água, sei lá, que tem nessa região, muitos deles têm o nome dessa origem tupi-guarani também, tá? Não sei quanto tempo tenho, Sabine? Uns 5 minutos? 5 minutos, tá bom. Eu vou mostrar, então, rapidamente, deixa eu ver aqui, vou ter que escolher aqui, vou cortar aqui. Algumas características das línguas. A dificuldade que tem nessa área de tradução, por exemplo. Aqui eu estou iluminando uma frase, aqui em cima está em Guarani, aqui embaixo está a tradução, né? Se conseguir me ouvir direito aqui, diz, são 4 palavras, todas parecidas, boe, boi, boi e boi. Boi é quanto, boi é despir-se, tirar roupa, boi, que é cobra, e boi, que é cortar. Então, 4 palavras, quanto, despir-se, cobra e cortar, são diferentes, que tem quase o mesmo som, muito sutil na hora de falar. A mesma coisa também a palavra gutural. Putu, que é fôlego, putum, que é escuro. Putá, que é calcanhar, e pantã, com acento, que é vermelho, né? E uma coisa importante também, todos os principais vogais são palavras, né? Por exemplo, a palavra a. A, como verbo, é caer, como substantivo, significa fruta, semente. O verbo é um verbo, significa dizer. O i é um indicativo, indica as coisas. Por exemplo, Porã é bonito. Quando eu Porã, ele ou ela é bonita, uma coisa assim. O é substantivo, significa casa. Daí vem a palavra oca, né? O brasileiro sabe que é oca. E o também é verbo. O é verbo comer, ingerir, se alimentar, né? Como eu já falei, não há flexão de gênero e também não há artigos. Pulando para outra coisa. Aqui também mostro rapidamente a diferença das 2 línguas, aqui em português desse lado, e aqui lá por Guarani. O que eu chamou a atenção aqui, esse adjetivo alto, altos, alta, altas. Você percebe que essa palavra alto, alto, alta mudou 4 vezes. E aqui no lado do Guarani não mudou nenhuma vez.
Então, essa é uma das diferenças também que às vezes dificulta para o Guarani traduzir, porque você ouve o bater, você não sabe se lê alto, autos, alta ou altas. Você tem que saber pelo contexto. Se fala do senhor, ou se fala de senhores, ou se fala de senhora ou de senhoras. Então, essa é uma dificuldade. Outra coisa que o Guarani não tem é o verbo ser. Por exemplo, literalmente eu falo, esta minha casa e aquela sua casa. Deu para entender. Esta minha casa, aquela sua casa. Que deveria ser, esta é a minha casa e aquela é a sua casa. O verbo ser praticamente no original existe. Obviamente, já atualmente os paraguaios já inventaram o verbo ser também. E, deixa eu ver aqui. Pronto. E finalizando, queria mostrar para vocês duas coisas também que, depois de falar que no Guarani tem, vou falar que no português, no espanhol ou no inglês não tem, que são essas duas palavras aqui. Aqui tem uma construção de verbos, do lado direito aqui está verbo caminhar, e do outro lado está, mesmo verbo caminhar. Do lado direito está em português, do lado esquerdo está em Guarani. E isso é o que chama a atenção, duas coisas. Primeiro, como já falei, o ela e ele. Eu coloquei aqui ela e ele, né? Que a gente chama rae. Rae é esse pronome pessoal, ela e ele. Esse rae não indica o sexo ou o gênero, porque não existe. Então, quando se fala rae ou atá, aí você tem que traduzir. Como que traduz? Ela caminha ou ele caminha? Não sei. Se é mulher, eu falo ela caminha. Se é homem, eu falo ele caminha, né? Mas no Guarani se diz só rae ou atá, que usa o verbo, então não tem como traduzir o gênero. Você tem que saber no contexto. E às vezes, por falta, talvez por uma língua, as línguas ocidentais são um pouco machistas, traduz tudo como ele. Quando é médico, e quando é enfermeira, tem que ser enfermeira, porque é enfermeira. E médico tem mais, não sei. Uma questão também dá para estudar também. Acho que tem uma colega nossa da USP que estuda justamente essa questão aí do feminismo, machismo nas línguas. Interessante conhecer. E outra coisa também super importante, tem dois tipos de nós. Você percebe que tem aqui, nós caminhamos. Né? Tá em português isso aqui. Repite duas vezes. Que em Guarani é diferente. Uma coisa é Nhandê, outra coisa é Oré. Quando falo Nhandê e Yaguatá, estou incluindo todo mundo. Por exemplo, nós estamos aqui na reunião, assistindo esse curso, tudo nós, né? Vocês que me escutam, eu também, estamos junto com vocês, todo mundo junto. Quando fala Oré, por exemplo, vou falar para vocês, né? Nós, da UNILA, na UNILA temos um curso de Guarani obrigatório para todo mundo. Então, se nós temos aqui na UNILA, estou falando nós da UNILA. Então, vocês que estão me ouvindo, que estou dirigindo para vocês ficam fora dessa conversa. Então, fica muito claro, quando você fala você encontra uma pessoa de manhã, você olha para a pessoa, ontem à noite nós comimos em casa frango, sei lá. Então, nós comimos em casa, tem que falar que foi em casa. Se comimos, mas o cara fala, eu não comi, eu não estava com você na tua casa. Não comimos, eu e a minha esposa. Tá? Então, tem uma coisa o que inclui, isso é muito forte na cultura, quando fala Nhandê, inclui todo mundo, e Oré, quando o grupo que está falando exclui o interlocutor. Acho que isso que, entre outras variantes, como toda língua tem suas particularidades e tudo mais. E, como já falei para você também, um dos grupos de trabalho que foi criado aqui para descer na língua indígena é justamente o português falado pelos povos indígenas. E se são mais de, sei lá, 200 povos, imagina cada 200 povos, 200 portugueses diferentes, para chamar assim, que falam essa língua. E o importante seja que tenha uma aceitação, um compreendimento dessa língua diferenciada, né? O português falado pelo povo indígena em português. Isso também inclui o italiano, descendente, né, de outras culturas também que estão aqui no Brasil. Bom, aí eu finalizo. Obrigado, Aguyevete, obrigado, graças a EDT, né? E convido você a acessar o nosso site, que é do comguarani.com, que é um site que temos um projeto. Ali tem possibilidades de você aprender Guarani, com vários materiais didáticos, vídeos,
conhecer também a cultura, o tecoporá, o bem viver. Também nós temos os trabalhos com os povos indígenas aqui, onde os próprios indígenas contam a sua própria cultura na sua própria língua. Muito deles traduzido, obviamente. Tá bom? Agudivete. Obrigado. Obrigada, Mário, pela excelente apresentação. Eu vou, então, convidar a nossa querida Alice, que já está aqui com a câmera ligada. Passamos para mais uma temática. A professora Alice Maria de Araújo Ferreira vai falar do glossário multilingüe de sentenças de tráfico internacional de drogas, uma abordagem enunciativa, que é uma pesquisa que ela vem desenvolvendo no âmbito de seu pós-doutorado, que ela está fazendo agora. É uma pesquisa focada no sujeito-intérprete para debater com vocês nessa fala da Alice. Então, a Alice é professora do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, junto comigo, a minha colega e grande amiga da UNB, onde atua na graduação em tradução francês e na pós-graduação em estudos da tradução, o pós-trad. Ela é doutora em linguística pela Universidade de São Paulo, pela USP, onde defendeu a tese para um vocabulário português-francês da obra de Milton Santos, isso em 2000. Ela fez seu primeiro estágio pós-doutoral sobre tradução etnográfica na Universidade Federal da Bahia, na UFBA, em 2016. Entre 2017 e 2019, foi coordenadora do pós-trad. Ela coordena desde 2015 o grupo de pesquisa Tradução Etnográfica e Poéticas do Devir, onde ela desenvolve trabalhos sobre as seguintes temáticas: crítica e tradução do exílio, tradução e migração, tradução etnográfica e escritas da relação. Atualmente está em estágio pós-doutoral, como eu falei, no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Maranhão, onde desenvolve uma pesquisa intitulada Para um glossário multilingüe de sentenças de tráfico internacional de drogas, uma abordagem enunciativa, que é também, como eu falei, o título da sua fala de hoje. Alice, já te agradecendo muito pela tua presença, a fala é tua. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Vamos. Ótimo. Muito obrigada por esse convite. Bom, vamos mudar bastante de temática, né? No sentido de que até agora eu estou vendo esses depoimentos, eu estou ouvindo essas questões muito complexas das línguas indígenas, etc. O trabalho que eu vou apresentar, né, é um projeto que já está em andamento de pesquisa, como a professora Sabine falou, sobre um glossário, né, que se dirige especificamente aos intérpretes e aos intérpretes forenses, e mais particularmente, claro, um glossário das sentenças de tráfico internacional de drogas. Eu vou aqui compartilhar, espero que vai dar certo, confesso que às vezes eu sou meio analfabete. O título era justamente para um glossário multilingüe das sentenças de tráfico internacional de drogas, né? Uma abordagem enunciativa, como a Sabine falou. E aí, esse projeto ele é feito em parceria com o grupo de pesquisa em Direito Penal e Criminologia da Universidade Federal do Maranhão, que é coordenado pelo professor Jorge Araújo de Araújo, e o meu grupo, né, Poéticas do Devir, As Exiladas. Então, é um trabalho em parceria, e também, né, eu não pus aqui que não tive tempo, mas também o grupo Mobilão, que participa também desse projeto, né? Os objetivos, agora que apareceu, os objetivos dessas pesquisas são dois, essencialmente, né? O primeiro, claro, a elaboração desse glossário, né? Que parta dos problemas reais enfrentados pelos intérpretes durante as audiências com estrangeiros, né? De maneira melhor auxiliá-los. E um outro objetivo, que para mim é muito importante, né, é elaborar, pensar uma metodologia terminológica, né, que foca nos sujeitos, né, e, ao mesmo tempo, que mobiliza uma abordagem trans e interdisciplinar
entre as áreas do direito, da interpretação forense, da terminologia e dos estudos da tradução. Ou seja, um tal trabalho não pode, de alguma maneira, ser desenvolvido apenas numa área circunscrita, mas ela precisa dialogar com todas as áreas envolvidas no processo, né? E, claro, temos objetivos mais específicos, né? O Grupo Cesare, né, nos disponibilizou um corpus de sentenças, né? E aí, desse corpus, nós selecionamos apenas as sentenças que envolvem réus estrangeiros. A princípio, por enquanto, a gente conversou com o professor Jorge, de 2019 a 2020, porque já tem bastante sentenças nesse período, mas aí depois, em função, a gente podemos aumentar, porque o corpus elaborado pelo grupo vai de 2015 até 2021, né? Então é um corpus bem grande. Para isso também precisamos firmar parcerias com intérpretes forenses, que aqui eu pus profissionais e ou em formação, então é o caso aqui de muita gente, né? Para o levantamento de unidades de tradução e terminológica, depois eu vou explicar um pouquinho melhor essa parte. Depois, claro, temos toda uma análise estatística dessas unidades, de maneira a ver as regularidades, as frequências, por perfis, né, de sujeito, ou seja, dos intérpretes profissionais e dos intérpretes de formação, porque as unidades de tradução, como veremos, elas variam, né, em função dos sujeitos envolvidos. Depois, claro, isso vai envolver uma análise linguística terminológica das unidades que foram levantadas. E, para o processo tradutório, vamos trabalhar uma análise semasiológica, ou seja, que vai do termo para o conceito, ou seja, a sua definição, né? E, ao mesmo tempo, onomasiológica, quando vamos do conceito para o termo, ou seja, dar nome a um conceito, né? E, enfim, depois a elaboração de uma ficha terminológica multilíngue, né? E uma sistematização desse glossário. Todos esses pontos eu vou explicá-los depois um pouco mais detalhadamente. A justificativa desse trabalho, claro, se insere dentro dos direitos linguísticos, né? A importância, né, do respeito a esses direitos, né, que são ancorados dentro dos direitos humanos fundamentais, internacionais, e no princípio de proibição da discriminação, do direito à liberdade de expressão e no direito das minorias linguísticas de usar suas próprias línguas. E uma outra justificativa, não menos importante, numa pesquisa feita justamente também pelo Grupo Cesare, de 1999 a 2014, 76% dos réus processados na Justiça Federal de Guarulhos, envolvidos com tráfico internacional de drogas, eram estrangeiros, né? Então, isso é uma parte importante dessas sentenças, e são elas que nos interessam. Em primeiro lugar, eu acho que é importante justamente pensar essa categoria de estrangeiro, porque a partir do momento que eu falo que são sentenças de tráfico internacional de drogas que envolvem estrangeiros, réus estrangeiros, o que quer dizer estrangeiros? Né? E não está ligada, a gente viu até agora, que fala uma outra língua, porque dentro do mesmo país, do mesmo Estado-nação, se quisermos, existem várias línguas, né? Por isso que, às vezes, sair desse conceito moderno de Estado-nação para poder reconhecer justamente um Estado multinacional, multicultural, é importante para fazer essas delimitações. Então, o conceito, a categoria de estrangeiro, primeiro, é uma categoria relacional, ou seja, não é uma categoria absoluta. Ninguém é estrangeiro, né? Somos sempre estrangeiros em relação, claro, ao nacional. E, segundo, a categoria estrangeira é uma categoria política e jurídica, né? No sentido que ela deve ser apreendida, sobretudo politicamente e juridicamente,
o estrangeiro se define politicamente na sua relação com a soberania de um Estado, né, que vai produzir elementos jurídicos que vão dizer o que é nacional e o que não é. Nesse sentido, então, a categoria de estrangeiro ela é sempre definida negativamente, no sentido aquele que não é nacional, né? Ou seja, que não tem a cidadania, que não tem a nacionalidade do país. Então, a categoria de estrangeiro vai remeter não só à questão de línguas, né, mas, sobretudo, a nações, países, estados, né? Ou seja, é estrangeiro aquele que não pertence a essa nação, a esse país, a esse estado. Então, isso é importante para a gente entender que não está exatamente ligado sempre a línguas. Ou então teríamos que pensar que as línguas se relacionam com estados, né, de várias maneiras. Ou seja, temos países que falam várias línguas e temos línguas que são faladas em vários países, né? Então, essa relação ela tem que ser bem pensada. Então, trata-se, ao mesmo tempo, de traduzir o sistema jurídico brasileiro para estrangeiros e o estrangeiro para o português. Então, aqui temos duas direções, né? Mas não há diretamente uma bidirecionalidade. Desculpa, tem um barulho aqui, né? Não é exatamente uma bidirecionalidade, porque não é de um sistema jurídico brasileiro para um outro sistema jurídico, né, envolvendo uma nação. Isso a gente vai ver isso mais em detalhes. Dentro das etapas processuais, né, segundo Paulo Almeida e Jaqueline Nordin, um livro muito interessante, eu imagino que vários já leram, tem várias etapas processuais em que o intérprete vai atuar, né? A entrevista prévia reservada com o defensor, as explicações preliminares do júri, a oitiva das testemunhas, o interrogatório do réu estrangeiro, as alegações finais e a leitura da sentença, e a discussão de eventuais apelações com o defensor. Dentro dessas diferentes etapas, o que nos interessa, particularmente na nossa pesquisa, até porque dentro de uma pesquisa elaborada para um ano, temos que fazer recortes de alguma maneira, nos interessamos por a etapa, justamente, das alegações finais da leitura da sentença. Ou seja, o que nos interessa são as sentenças, por questões também práticas, no sentido que as sentenças são um documento escrito que podemos mais facilmente tratar, né? Então, a sentença, ela é um gênero discursivo bastante particular, né? Ela designa a decisão, a resolução ou a solução, né, de uma autoridade a toda e qualquer questão submetida à sua jurisdição. Ela é, de alguma maneira, dos atos do juiz, o mais importante, né, de maior relevância, porque coroa todo o procedimento, né, constituindo-se como o último ato com o qual o juiz termina o ofício, né? Então, e ela vai ter várias particularidades. Primeiro, é importante ver que a sentença ela é um gênero discursivo bastante regulamentado, já que, dentro do Código de Processo Penal e também no Código do Processo Civil, né, a sentença ela é regulamentada e essas questões devem ser, de alguma maneira, obedecidas. Ou seja, segundo o Código de Processo Penal, no seu artigo 381, a sentença deve conter os nomes das partes, ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las, a exposição sucinta da acusação e da defesa, a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão, a indicação dos artigos de leis aplicados, o dispositivo e a data e assinatura do juiz. Da mesma maneira, no Código do Processo Civil, no seu artigo 458, também são requisitos essenciais da sentença: 1, o relatório; 2, os fundamentos; e 3, o dispositivo.
Claro que nesses três reencontramos, de alguma maneira, o conteúdo apontado no Código de Processo Penal, né? Que vão, de alguma maneira, estar em paralelo. Dentro do relatório, configura-se, na primeira parte da sentença, né? Ele é considerado uma síntese do processo, ou seja, é nesta parte do documento que o juiz traz as informações que originaram o processo. Depois, a fundamentação ou motivação, né, que pode ser entendido como a fase do processo. Nessa etapa, o magistrado resolve inicialmente as questões, as provas produzidas pelas partes, bem como a análise da constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos atos normativos, etc. E o dispositivo, a conclusão, que é a parte final da sentença e que incide diretamente na coisa julgada, os seus respectivos efeitos, né? É o aceito ou a rejeição do pedido do autor. É, portanto, de alguma maneira, a concretização dos atos do juiz. Então, toda essa estrutura, né? Toda essa estrutura normatizada da sentença, ela é importante também para nos ajudar depois na elaboração do glossário e no levantamento dos termos. Então, a sentença, enquanto gênero discursivo, ela está numa tensão interessante entre uma norma discursiva e uma enunciação. Ou seja, enquanto discurso jurídico, a sentença é normatizada, diferente de normalizada. Isso é importante. Ela é normatizada, ela obedece, como vimos, a uma regulamentação que garanta a imparcialidade. Mas, enquanto enunciação, a sentença nunca se repete, né? Ela é única, singular, inédita, tem suas próprias coordenadas espaço-temporais e actanciais, ou seja, cada sentença diz respeito a um réu, né? E, nesse sentido, ela tem toda a sua singularidade. Então, a sentença está justamente entre essas duas questões que são, de um lado, um discurso bastante normatizado, né, e que pede uma certa padronização, e, por outro lado, uma enunciação inédita, única, né, que não se repete. Dentro do nosso projeto, né, a gente propõe justamente uma terminologia multilingüe, que vai abarcar várias línguas, multilíngua, mas que não obrigatoriamente, como eu falei no início, se dá como bidirecionalidade dentro de uma questão de equivalências entre sistemas jurídicos. A pesquisa ela propõe, né, discutir uma terminologia aplicada à interpretação forense numa abordagem enunciativa, ou seja, focada nos sujeitos e, em particular, nos intérpretes, né? Essa abordagem ela permite compreender a unidade terminológica, né, como uma unidade discursiva. É claro que hoje todas as perspectivas terminológicas são consideradas unidades discursivas, né? Estamos lidando com universos de discursos específicos, mas é uma unidade discursiva dentro de diferentes instâncias, né? E que permitem desdobrar posições discursivas, né? Ou seja, o juiz, réus, intérpretes, são enunciações diferentes. E, como o glossário se destina aos intérpretes, nos interessa saber justamente quais as unidades, os segmentos que apresentam problemas para eles no momento da interpretação das sentenças, que, em geral, é feita à prima vista, né? A leitura da sentença. Então, o que vai nos interessar é justamente focar nos seus sujeitos intérpretes, que nos permitem levantar depois as unidades que mais criam dificuldades no momento da interpretação. Para isso, né, em vez de fazer, a princípio, um levantamento das unidades terminológicas, da linguagem específica jurídica, é importante lembrar que todo discurso, e aí não só o discurso jurídico, mas qualquer discurso, nunca comporta apenas uma terminologia.
temos, claro, uma terminologia predominante, né, no discurso. Então, predominantemente, um discurso jurídico, predominantemente, um discurso geográfico, etc., em função das especialidades. Mas há sempre outras terminologias que aparecem nos discursos, menos predominantes. Aqui, por exemplo, dentro do tráfico internacional de drogas, vamos ter tanto uma terminologia jurídica, como também uma terminologia ligada às drogas, né? Com todas as suas especificidades. Então, nenhum discurso é feito apenas de uma terminologia. O que temos é uma predominância de uma terminologia. Então, isso é um ponto. Então, nesse sentido, nos interessam não só as questões das unidades terminológicas, mas também, e sobretudo, no nosso trabalho e na nossa proposta, as unidades de tradução. As unidades de tradução de cada intérprete, porque as unidades de tradução vão variar em função dos intérpretes, porque são unidades subjetivas, cognitivas, no sentido de nem todo sujeito tem a mesma relação com a língua, então ele não vai ter as mesmas dificuldades. Então, as unidades de tradução de cada intérprete se tornam, de alguma maneira, unidades terminológicas para serem inseridas no glossário, né? Além das unidades propriamente técnico-jurídicas de um gênero como esse. E aí isso permite, ao mesmo tempo, verificar quais as dificuldades enfrentadas pelos intérpretes, além da própria terminologia da área. É claro que eu, sendo professora de prática de textos, de tradução de textos técnicos científicos, muitas vezes o ensino da tradução de textos técnicos se baseia muito na terminologia. A terminologia é um dos grandes pontos dentro das traduções técnicas. No entanto, não são só termos que, às vezes, criam problemas, né? Tem outros elementos que podem trazer. Então, a pesquisa também nos permitiria verificar, que é um pouco o nosso objetivo também, se, de fato, os maiores problemas enfrentados são terminológicas, ou se não há também outros elementos que podem dificultar a interpretação. Claro que isso é, a princípio, uma hipótese. Entendendo, então, a unidade de tradução, segundo Olves, Magalhães e Pagano, né, um texto já quase clássico dos estudos da tradução, é um segmento do texto de partida, né, independente do seu tamanho, para o qual, em um dado momento, se dirige o foco de atenção do tradutor, e que está em constante transformação, que se modifica segundo questões cognitivas e processuais do tradutor. Então, esses segmentos que chamam a atenção do intérprete, né, ao identificar uma dificuldade no processo de interpretação, devem, de alguma maneira, serem levadas em consideração como unidades terminológicas para o glossário que visa auxiliar os sujeitos intérpretes. Então, além de unidades terminológicas, pensar também essas unidades de tradução. Então, propomos levantar, claro, também a terminologia técnico-jurídica, a partir, sobretudo, da análise composicional legal da sentença, ou seja, termos que aparecem mais na primeira parte, né, no relatório, termos que aparecem mais na fundamentação, termos que aparecem mais no dispositivo, etc. Né? Tentar analisar esses elementos. Então, para poder levantar essas unidades de tradução, o objetivo, como vocês viram anteriormente, precisamos firmar, de alguma maneira, bastante parcerias com intérpretes. O objetivo era mandar 2 sentenças para cada intérprete parceiro do projeto, de maneira a marcar os segmentos que, segundo eles, apresentam dificuldades, de maneira a fazer esse levantamento, né? E, além disso, mandar também 2 sentenças para cada juiz parceiro do projeto para marcar os segmentos técnicos jurídicos
que, segundo eles, são fundamentais na redação das sentenças. E aí, a partir daí, analisar os segmentos marcados por cada grupo, estabelecendo 3 grupos, né? Juízes, intérpretes, quando eu falo intérpretes profissionais, intérpretes experientes, ou seja, com mais experiências, e intérpretes em formações, de maneira depois a cruzar esses dados e ver quais os segmentos que mais aparecem, né, dentro desses levantamentos. Assim, a gente propõe para o trabalho terminológico, propriamente dito, uma abordagem, né, que combine, de alguma maneira, ferramentas de análise terminológica, né, e instrumentos estatísticos, de um lado, né, para esse levantamento dos termos que vão compor o glossário, e uma análise onomasiológica e semasiológica para o processo tradutório de outro. Né? Então, temos 2 frentes. Ao mesmo tempo que a sentença produz uma tensão, né, entre normatização, né, e a singularidade da sentença, essa abordagem mista, ela permite 2 tipos de tradução, né? A equivalência, digamos, e a definição das unidades em outras línguas. As diferenças, e isso é importante, entre os sistemas judiciais dos Estados-nações, né, não permitem, muitas vezes, impedem uma equivalência, né? E, nesse caso, o intérprete pode recorrer a uma descrição-definição, que seria tipo uma estratégia de tradução, ou seja, ir mais para uma descrição do tema, mas que buscar obrigatoriamente uma equivalência no outro sistema judicial. E aí eu vou explicar por quê. Primeiro, porque o sentido tem direção, né? E por mais que o intérprete, dentro de uma audiência, está confrontado tanto a tradução quanto a versão, seja dos 2 sentidos, né? Esses 2 sentidos não se equivalem, né? Não se dão da mesma maneira. Então, toda a interação verbal ela é situada. E como o que nos interessa são as audiências, né? Com réus estrangeiros, e aí estrangeiros, em relação ao Brasil, né? Essas sentenças são brasileiras. E o réu está sendo processado no Brasil pela justiça brasileira e não pela justiça do seu país de origem. E isso vai criar, claro, diferenças que impedem, muitas vezes, equivalência. Quando a partida é o réu, ou seja, quando o intérprete traduz o réu para o juiz, não traduzimos exatamente o discurso jurídico, propriamente dito, né? Mesmo se esse discurso faz parte do processo, né? Mas o discurso do réu tem o seu próprio registro de fala, na língua na qual ele decidiu falar, como o francês do Senegal, por exemplo, né? Ou seja, temos que estar atentos ao registro de fala, né? Que tipo de francês, por exemplo, ele fala, né? E, ao mesmo tempo, como essa língua se liga a um Estado, né, do Senegal, ou seja, não podemos falar do francês, né, mas o francês da França, o francês do Quebec, o francês do Senegal, etc. Então, estar atento a isso, porque o francês de Haiti, enfim, porque isso pode criar realmente problemas muito grandes, como já vimos em vários depoimentos, né? Então, existem diferentes enunciações. Temos o discurso jurídico em brasileiro, juízes, advogados, etc. O discurso do réu, o discurso das testemunhas, etc. Então, são várias enunciações que devem ser levadas em consideração. Apesar de traduzir nas 2 direções, não estamos na bidirecionalidade entre 2 sistemas jurídicos. Então, o glossário não busca estabelecer equivalências entre termos dos sistemas jurídicos brasileiros com termos do sistema jurídico de outro país, já que ele está sendo processado no Brasil, né? A cena enunciativa se dá no Brasil e é ela que temos que observar para poder auxiliar os intérpretes nesse sentido.
Enfim, para finalizar esse projeto em andamento, e bem no andamento inicial, né? Algumas considerações. Bom, como eu falei, tudo isso vai se justifica pelos direitos linguísticos, né? A visada jurídica política de implementação de legislações e políticas públicas de garantia desses direitos, né? A importância da formação de intérpretes, que são os agentes dessas garantias, por isso a importância de cursos como esses, e, além disso, também a importância da elaboração de material de auxílio, como os glossários, os dicionários, que já tem bastante, né? Dentro da interpretação forense, a norma discursiva, né? Entre uma padronização, normatização, que é legislada, e a intersubjetividade que está presente e que envolve questões éticas. A ética está sempre baseada na relação entre sujeitos, né? E uma terminologia multilíngue jurídica, né? Uma abordagem pragmática no sentido como laboratório do real, né? A importância de relações inter e transdisciplinaridades colaborativas e efetivas, ou seja, as parcerias. Porque um trabalho terminológico assim não se faz apenas na área da terminologia, ou seja, não é só o terminólogo que vai trabalhar essas questões, mas vai se fazer com parcerias, né? E parcerias importantes, parcerias ligadas aos intérpretes, porque o glossário se dirige a eles, né? E outras parcerias importantes entre áreas de estudo, direito. Agora eu estou justamente nesse estágio de pós-doutorado na Faculdade de Direito, que é uma experiência maravilhosa, porque eu estou aprendendo uma área que não é diretamente a minha, né? E esses diálogos são muito importantes, essas parcerias são muito importantes, né? Então, era isso, lancei bastante questões, tentei, na verdade, mostrar que uma abordagem enunciativa para um tal objetivo é importante, porque os intérpretes, enquanto sujeitos, são diferentes, não têm os mesmos problemas, cada um vai ter dificuldades diferentes em função da relação que ele vai ter com a língua, né? Em função também da sua experiência. E isso deve ser levado em consideração, além de um trabalho terminológico propriamente dito, que considera só a terminologia técnico-jurídica, mas tentar analisar também as unidades de tradução que apresentam problema no momento da interpretação, que são essas unidades que nos interessam mais, né? Então, é isso, agradeço muito a atenção, espero aqui não ter me prolongado demais. Muito obrigada.